Olá a todos, meu nome é Ana Luísa e hoje eu vou apresentar para vocês a nossa sexta monitoria de linguagens e o assunto é divisão silábica no português. Primeiro eu gostaria de explicar para vocês, o que são as sílabas, Então, as sílabas são fonemas, pronunciados por emissão de uma única voz, por uma única emissão de voz. Então, nós temos que a base das sílabas na língua portuguesa são as vogais. O que são as vogais? É o A, E, I, O, U. Então, pensando nisso, a gente pode falar que toda sílaba tem pelo menos uma única vogal, tá? Então, repetindo, as sílabas são fonemas pronunciados por uma única emissão de voz e tem como base as vogais. O A, o I, o E, o O, o U, ok? E toda sílaba vai ter pelo menos uma dessas vogais presentes. O que é importante a gente saber? É que em algumas palavras, os fonemas I e U, eles não são vogais. Ah, mas o que é isso, Ana? É que eles não vão ser a vogal da sílaba, eles vão ser uma semivogal. O que isso quer dizer? É que eles vão se apoiar nas outras vogais, na outra vogal, e vão ser emitidos com uma única emissão de voz. Então, vamos ver aqui, por exemplo, a palavra papai. Nós temos duas sílabas nessa palavra. A primeira sílaba nós temos com o núcleo a vogal A. Na segunda, nós temos o I como uma semivogal. Por quê? Na hora que a gente fala papai, pai, o A e o I saem em uma única emissão de voz. Então, assim, pensando nisso, o I, ele vai vir apoiado na vogal A. Então, assim, a gente vai ter o I como uma semivogal. E o A como a vogal, o núcleo dessa sílaba, tá? Por que isso é importante? Porque se a gente entender quais são as semivogais, quando elas estão presentes, a gente pode analisar que cada palavra vai ter o número de sílabas que ela tem de vogal. Por exemplo, a palavra papai vai ter duas vogais. Então, ela vai ter duas sílabas, ok? Mas para a gente conseguir sempre fazer essa relação, é importante que a gente saiba quando vai estar presente uma semivogal, para a gente não confundir o I, nesse caso, com uma vogal e pensar que papai vai ter 3 sílabas, ok? Então, o que é a semivogal? É é o fonema que vai ser produzido em uma emissão única de voz com a vogal da sílaba, ok? Então, ela vai sempre se apoiar em uma outra vogal. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui alguns exemplos do site Toda Matéria. Nós vamos ter celular com 3 vogais, o E, o U e o A. Nesse caso, nós temos quantas sílabas? 3 sílabas. Alicate. Nós temos o A, o I, o A novamente e o E. Ou seja, 4 sílabas. Nós vamos ter 4 vogais. A palavra furadeira. Nós temos o U, o A, o E, o I e o A novamente. Olha que interessante. Nesse caso, nós temos o E e o I juntos. Por que nós temos isso acontecendo? Porque aqui o I é uma semivogal e o núcleo dessa sílaba é o E como vogal. Então, nós temos deira e o D e o I saem em um único som. Então, ao invés de ter 5 sílabas, a palavra furadeira vai ter 4 sílabas. Furadeira. Ok? Vamos ver então outra palavra com essa mesma noção, que é a palavra cadeira, lá no final. Nós temos 4
vogais, né? Mas o I, ele não está tendo o papel de vogal nesse caso, ele está tendo o papel de uma semivogal. Então, nós vamos falar que nós temos 3 vogais e uma semivogal. E por isso nós temos 3 sílabas. Cadeira. Outra, duas que passam pela mesma questão. A palavra veleiro e a palavra baleia. Todas têm o I como uma semivogal. Ok? Vamos pensar então, olhando para a divisão silábica, que nós temos certas regrinhas que são importantes na hora da gente fazer a divisão das sílabas. Os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU, eles devem sempre permanecer em uma única sílaba. Então a gente vê aqui, ó, chuva, o CH fica junto na sílaba. Olho, o LH fica junto na sílaba. Fechar, o CH fica junto na sílaba. Querido, o Q e o U ficam juntos na mesma sílaba. Vozinho, o NH ficam juntos na mesma sílaba. Porque eles são pronunciados com um único som, ok? Também pensando nessas regrinhas, nós temos os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XS, XC, que devem ser separados, ou seja, sílabas diferentes. A gente não pode ter o RR na mesma sílaba, o SS na mesma sílaba, tá? Olha aqui, ó, a palavra carroça. Nós temos carroça. Um R ficou em uma sílaba, o outro R ficou em outra sílaba. A palavra assassino. Assassino. Ah, Ana, mas aqui nessa palavra nós temos o 2 S numa mesma sílaba, mas eles estão juntos? Não, porque nós temos a vogal A separando esses 2 S. Então, nesse caso, tá ok eles ficarem na mesma sílaba, ok? Agora veja a palavra crescer. Crescer. O S ficou na primeira sílaba e o C ficou na segunda sílaba. A mesma coisa acontece com a palavra nasceu. E a mesma coisa acontece com a palavra exceção. O X fica em uma sílaba e o C fica na outra sílaba. Perceba que em todas essas palavras nós temos o quê? A presença de pelo menos uma vogal em cada sílaba. Então, nós temos que o núcleo da sílaba são as vogais. Você pode reparar que nenhum dos exemplos anteriores, nenhum desses exemplos, existe uma vogal apenas com consoantes. Nós temos a presença de. Existe sílabas com apenas consoantes. Nós não temos isso acontecendo. Nós temos sílabas com apenas vogais? Temos, veja a palavra alicate. A primeira sílaba só tem a vogal A. Mas não existe sílaba somente com consoantes, tá? Sempre vamos ter que ter a presença de uma vogal para formar a sílaba. Então, voltando, a gente também tem que saber que ditongos e tritongos devem permanecer na mesma sílaba. Ah, professora, mas o que é ditongo? Então, ditongo é o encontro vocálico, caracterizado pela união de uma vogal com uma semivogal. Então, é aquilo que eu comentei com vocês sobre a semivogal se pendurar na vogal. Na hora de emitir o som, sai um único som. Então, nós temos aqui balaio. O laio sai junto. Então, nós temos a vogal A e a semivogal I. Isso a gente pode chamar de ditongo. Agora, com a palavrinha Uruguai, nós temos o que chamam a presença do tritongo. O que é o tritongo? É uma semivogal com uma vogal com mais uma semivogal. Ou seja, nós temos 2 semivogais nessa sílaba, que é o U e o I. E quem é a vogal? É o A. Lembra como eu comentei com vocês no início da videoaula?
que as únicas vogais, né, os únicos fonemas, na verdade, que têm a característica de ser semivogal é o U e o I. Então, nesse caso aqui, Uruguai, quem é o som mais forte? Quem é a vogal da sílaba guai? É o A. E o U e o I, eles são as semivogais que se penduram no A, né? Então, elas ficam juntos na mesma sílaba, tá? Então, balaio é um caso de ditongo e Uruguai é um caso de tritongo. Os hiatos devem ser separados em duas sílabas distintas. Então, o que é o hiato? Né? O hiato ele é o encontro de duas vogais na palavra. Então, nós temos aqui dia. O I e o A, nesse caso, são vogais. O I não está fazendo o papel de uma semivogal. Então, na hora que a gente vai separar a sílaba, a gente separa em duas sílabas. Por quê? As vogais elas são a base das sílabas, ou seja, elas são que possuem a maior tonicidade, tá? Tonicidade vibrante, mais forte. Então, dia, o i ele também tá forte nessa sílaba, nessa palavra, né? Então, ele não pode estar junto com o a, porque os dois estão fazendo um papel de ser forte, de ter tonicidade. Então, por isso, a gente fala que é um hiato, não é um ditongo. Ou seja, a gente não vai ter uma sílaba só, dia, como um monossílabo. A gente vai ter duas sílabas, com o i em uma sílaba e com o a em outra sílaba. A mesma coisa com a palavra cadeado. Cadeado. O e, ele faz o seu papel na sílaba, ele tá presente como a tonicidade. Então, ele precisa ser separado do a. Então, nesse caso, a gente vai ter o D em uma sílaba e o A em outra sílaba. A mesma coisa é com a palavra baú. O U, além dele ter esse som forte, ele tem a presença do acento para mostrar né, essa força, essa tonicidade. Então, nós temos ba-u. O ba sendo a primeira sílaba e o U sendo a segunda sílaba. Então, lembrando, hiatos são palavrinhas que têm o encontro de duas vogais. E quando acontecem os hiatos, a gente precisa separar em sílabas diferentes essas vogais, elas não podem ficar juntas. Os encontros consonantais devem ser separados, exceto aqueles cuja segunda consoante é L ou R. O que são encontros consonantais? São encontros de duas consoantes. Então, nós temos aqui a palavra bruto e a palavra blusa. Nós temos que a segunda consoante é o R na palavra bruto e a segunda consoante na palavra blusa é o L. Então, nós temos a consoante B e a consoante L na palavra blusa e a consoante B e a consoante R na palavra bruto. Então, nesses casos, esses encontros consonantais, eles não devem ser separados, eles devem permanecer juntos. Mas observe interessante aqui nas duas outras palavras que eu coloquei, afta e compulsório. A palavrinha afta não tem a presença nem da consoante L, nem da consoante R. Então, nós vamos ter a separação delas em duas sílabas diferentes. E já com a palavra compulsório, que ela tá faltando aqui na hora de digitar, não saiu. Mas aqui, entre o símbolo de igual e o símbolo de separação aqui, nós temos o COM, tá? A sílaba com, que não apareceu aqui na hora de digitar, se perdeu. Mas nós temos, então, compulsório como 4 sílabas. Compulsório. Por que o S e o L não estão juntos? Porque o L não é a segunda consoante, ele é a primeira consoante. Quem é a segunda consoante da palavra compulsório? É o S. Nisso, o S e o L têm que ficar separados em sílabas diferentes, ok?
Quando eu falo primeira e segunda consoante, eu falo primeira e segunda consoante dos encontros consonantais, tá? Então, qual encontro consonantal que nós temos na palavra, na palavra compulsório? É o S, é o L e o S. Quem é o primeiro do encontro? O L. Quem é o segundo do encontro? O S. Por último, e não menos importante, é saber que nos encontros consonantais que iniciam as palavras, os encontros consonantais que iniciam as palavras são mantidos juntos na divisão silábica. Então, nós temos a palavra pneumático e a palavra gnomo. Nós temos dois encontros consonantais, né? Na primeira palavra, nós temos o encontro consonantal de P e N, e na segunda palavra, nós temos o encontro consonantal de G e N. Esses encontros devem ser mantidos juntos. Eles não têm a presença de L nem de R, mas eles estão no início da palavra, eles iniciam as palavras, tá? Essas são as referências que eu utilizei para a aula e obrigada por assistir até agora. Bons estudos!